Entrevista especial para poder falar de um assunto de casos de racismo que vem acontecendo não só aqui no nosso país, mas também na Europa. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Muito importante a gente falar sobre esse tema. Nós, mulheres negras, falando de um tema tão importante, né, que é o racismo, que ainda, infelizmente, está muito presente na sociedade. Agora sim, de onde vem isso, Cristina? Só para que o pessoal de casa entenda, a gente sabe que é algo histórico, mas de onde vem? Esclarece pra gente, por favor. Então, o racismo, alguns pensam que o racismo ele vem com a escravidão, né? Mas não, o racismo ele é uma coisa anterior à escravidão. É importante a gente pensar, Cleide, que quando a gente vê casos igual esse caso do Vinícius Júnior, é importante a gente pensar assim, que esse caso ele não está isolado na Espanha. A gente vê esses casos para a gente repensar o que tem acontecido no Brasil com relação ao racismo. Por exemplo, como você disse, né, de onde vem? No século XIX, existia uma teoria, uma ideologia, né, chamada darwinismo social, que dizia que a população branca, que os brancos eram superiores, existia uma hierarquia racial, que colocava os brancos acima, né, falava que os brancos eram superiores e as demais raças eram inferiores. Então, assim, o negro era colocado como uma raça degenerada. Então, isso serviu para quê? Para que o continente africano ele fosse violentado como foi, né? Então, assim, ela vem de muito tempo, a ideia de racismo, ele como científico, ele veio do século XIX. O racismo sempre existiu, né, Cris? A gente vem falando, quando a gente fala dos casos de racismo, a gente vem falando de casos que acontecem há muitos anos na história do mundo, né? É claro que teve ainda a escravidão, pós-escravidão ainda continua existindo, né, todas essas situações. Agora, de alguns anos para cá, a gente tem percebido que as pessoas têm ficado cada vez mais à vontade para poder falar de racismo, para ser racista, né? Para praticar o ato de racismo. Por que será, Cris? Então, e aí eu acho que é outra coisa bastante importante isso que você levantou, porque a gente percebe, a gente enquanto população negra e a gente fazendo as pesquisas nessa área, a gente percebe, Cleide, que o que acontece? O Brasil nesses últimos anos, o Brasil e o mundo, né, nesses últimos anos tem piorado essa questão do racismo, porque tanto que o Vinícius Júnior ele fala, né, isso não é de hoje, olha, isso não é de hoje. Se a gente pegar uma pesquisa no Brasil de 2020 para cá, aumentou mais de 100% os casos de racismo no Brasil. Então, assim, é fruto de toda uma ideologia, de toda uma política também que tem colocado assim, não existe racismo no Brasil, não existe racismo. Esse negacionismo do racismo tem feito as pessoas cada dia mais, assim, terem essas práticas mesmo de racismo. E como que a gente hoje, falando, né, nós como imprensa, como canal, veículo de comunicação, como que a gente pode hoje ajudar, né, nessa prática de combater o racismo? Porque não basta você não ser racista, tem que ser antirracista também nesse caso, né, Cris? Então, eu acho que isso aqui já é uma forma de combate. Falar sobre o tema. Nós estamos aqui duas mulheres negras aqui. Eu acho que isso aí a gente já começa a poder pensar sobre o combate ao racismo. Porque o combate ao racismo, eu acho que a gente tem que começar na representatividade, sabe? Em colocar pessoas. Porque isso aqui é uma conquista. Uma mulher negra está aqui apresentando um jornal. Então, eu acho que isso aí já começa o antirracismo. E a gente tem que falar sobre racismo. A gente tem que apontar os casos de racismo e falar sobre racismo. Não normalizar, né, Cris, não normalizar essa situação aí. Porque a gente tem visto nesses últimos... Apesar de sempre ter existido, a gente sabe porque a gente convive, Exatamente. Né? Desde criança a gente convive com situações desagradáveis em relação ao racismo. E agora, nesses últimos anos, percebendo que as pessoas têm mais... liberdade de poder falar sobre o racismo de uma forma assim tão clara. E falar, não, eu não gosto de negro, eu não gosto disso, você é inferior a mim. É muito triste a gente falar sobre isso, né, Cris? É triste. E você vê, o Vinícius Júnior, ele falou o seguinte, olha, a Liga está sendo racista. E a Liga foi racista. Claro que E foi. aí, o que acontece? O que a gente percebe? Mas por quê que ele fala, né? Ele fala do Tebas, ele que é o presidente da Liga, que ele foi racista. Mas aí a gente percebe, Cleide, o seguinte... A ideia que ele tem, ele é um defensor mesmo do racismo, que ele defende várias pessoas que são racistas, vários jogadores, a gente percebe que tem uma questão política nisso daí. Porque ele é ali na Espanha do Vox, né, daquele partido Vox, que é de extrema direita, ele é apoiador disso. Então, infelizmente, para nós, brasileiros, esse avanço desse pensamento conservador,
ele traz sabe, ele reforça esse racismo. Liberdade, né? De poder falar o que quer, o que pensa, sem pensar nas consequências, né? Exato. Israel, você tem uma pergunta, não é? Então, é um assunto bastante delicado, né, Cleide? Cris também. A gente percebe o seguinte, Cris, até queria que você comentasse. A gente percebe que nos estádios, né, além dessa questão do racismo, a gente percebe muitas vezes o jogo é paralisado por conta de cantos homofóbicos também. Ou seja, você entende, Cris, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando essa questão de estar num espaço assim, como é o estádio de futebol, no estádio de lazer, no espaço de lazer, no caso, para disfarçar o que na verdade é realmente o que elas pensam e tal, e eles acabam utilizando ali o esporte como uma forma assim, vamos dizer assim, né, entre aspas, de tentar disfarçar o que eles realmente pensam e acabam expondo essa questão do racismo, de cantos homofóbicos, de discriminação mesmo, né? Sim, perfeito. Acho que é bem isso. O campo, muitas vezes, a pessoa fala, não, aqui é o lugar de extravasar, aqui tudo pode. E nesse tudo pode, a gente vai percebendo isso. Eu vejo porque, assim, eu tenho acompanhado nos últimos tempos os jogos, né? Eu gosto muito de futebol. E eu vou nos jogos, por exemplo, no campo e na arena, e eu percebo que existe isso por parte da torcida. Então, assim, coisa que a pessoa, quando vem esse combate, o politicamente correto, como se o politicamente correto fosse ruim, as pessoas pensam, não, mas eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser, e a homofobia também é assim, exagerada. Sabe, por exemplo, eu não ouvi nos últimos tempos essa parte de chamar ninguém de macaco pela torcida, assim, assistindo ao vivo. Mas eu ouço muitos xingamentos homofóbicos. E eu vejo dessa forma, assim, que as pessoas elas usam esse lugar que é um lugar de extravasar, que são as emoções, para ele poder falar e fazer aquilo que ele realmente tem, sabe, aquilo que realmente está internalizado. Então ele externa aquilo que está internalizado, que é o racismo, porque não tem sido trabalhado o racismo, não tem tido essa educação racial sobre o racismo, né? Então, importante demais, Cris, te receber aqui, importante demais a gente esclarecer e deixar muito claro que liberdade de expressão, muito se fala nesse momento, né? Inclusive, sobre liberdade de expressão, que liberdade de expressão nada tem a ver com você liberar o seu racismo, a sua forma preconceituosa de tratar os demais. É muito importante a gente falar sobre atos assim. Israel, eu vou agradecer a Cris aqui por essa entrevista, por esclarecer todas as situações do racismo que a gente vem enfrentando, não é de hoje, a população negra enfrenta, e não é mimimi, né? Muitas vezes quando a gente vai falar qualquer coisa aí sobre racismo, sobre preconceito, as pessoas, mas estão com mimimi, não é mimimi. É só quem sente na pele, quem tem lugar de fala, que pode falar exatamente isso, né, Cris? Exatamente, e só finalizando isso, os últimos jogos que eu tenho assistido, a torcida, ela tem uma tranquilidade de colocar, por exemplo, o jogador do Cuiabá mesmo, como aqueles jogadores negros, como se fosse, sempre começa o jogo e já tá xingando aqueles jogadores que são negros. E a gente que é negro, a gente sente também. Então, assim, não existe essa liberdade, não pode haver, não é liberdade, gente, é crime. Então, é bem importante as pessoas terem essa ciência. Liberdade nada tem a ver com esses atos criminosos que a gente vem presenciando mundo afora aí. Infelizmente, a gente vendo vários casos de racismo crescendo e isso não pode acontecer. A gente está aqui para dar vez e voz também para você que se sente de alguma forma discriminado, como mulher negra, principalmente, né, Israel? A gente vem sempre falando aqui no nosso Mais Mato Grosso. Com você, amigo.